Fala aí galera, estamos a mais um vídeo e hoje é a história do Gareth Bale. Hoje você irá conhecer a história e todo o caminho que este grande jogador teve que percorrer até conseguir chegar no Real Madrid e se tornar uma das principais estrelas do time. Então, sem mais delongas, eu apresento a vocês a história de Gareth Bale. Gareth Frank Bale nasceu no dia 16 de julho do ano de 1989, em Cardiff, no país de Gales. Seu pai, Frank, trabalhava como zelador em uma escola, e sua mãe, Debbie Bale, trabalhava como gerente de operações. A paixão pelo futebol sempre esteve presente na família de Bale, tanto que o seu tio, Chris, também tinha sido jogador de futebol. A história do pequeno Bale no futebol começou quando ele ainda tinha 9 anos de idade. Nessa época, ele chamou a atenção do time inglês Southampton, depois de se destacar em um torneio com o seu primeiro clube de infância. Uma curiosidade sobre Bale é que quando ele era criança, o seu grande ídolo e a sua grande inspiração para o futebol era o também jogador galês Ryan Giggs, um dos maiores ídolos da história do Manchester United e um dos maiores meio-campistas que o futebol já teve. À medida que Bale foi crescendo, ele chamava cada vez mais a atenção por conta das suas habilidades atléticas. Mas ele não se destacava apenas no futebol, mas também no rugby, no hóquei e também no atletismo. Quando ele já estava no ensino médio, nas aulas de educação física, Bale se destacava tanto quando jogava com os outros garotos que, por incrível que pareça, a sua professora de educação física acabou escrevendo algumas regras para que ele não jogasse tanto e deixasse, obviamente, os outros garotos brilharem também. E nessas regras, ele só poderia dar um toque quando recebesse a bola. E, é claro, não poderia usar de maneira alguma o seu tão calibrado pé esquerdo. Quando o ensino médio acabou, no ano de 2005, Bale estava jogando muito e conquistou a Copa Senior Cardiff. E então, o mesmo Southampton que havia se interessado por ele quando ele ainda era criança, finalmente conseguiu contratar aquele jovem promissor. E então, no ano seguinte, Bale, com apenas 16 anos de idade, faz a sua estreia no dia 17 de abril de 2006. O seu primeiro gol como profissional foi marcado em agosto daquele mesmo ano. A temporada ia correndo e Bale ia aparecendo cada vez mais. E ainda jogando pelo Southampton, ele desenvolveu uma grande facilidade para fazer gols de falta. Com o fim de sua primeira temporada no profissional, Bale recebeu o prêmio de personalidade jovem do esporte no ano. E também foi eleito o melhor jogador jovem da liga. Ainda em 2006, Bale também fez a sua estreia pela sua seleção, sendo o jogador mais jovem na história a vestir a camisa do país de Gales. O seu bom desempenho já estava começando a chamar a atenção de outros clubes da Inglaterra. E apenas um ano depois de estrear como profissional, em 25 de maio de 2007, o grande Tottenham fecha com ele um contrato para que Bale jogasse durante 4 temporadas no time. No Southampton, ele disputou 45 jogos e marcou 5 gols. Quando chegou no Tottenham, Bale marcou seu primeiro gol logo na sua segunda partida. E apesar de ter começado muito bem no Tottenham, naquele mesmo ano ele acabou sofrendo uma lesão nos ligamentos do seu joelho direito. Bale acabou praticamente perdendo todo o resto da temporada. Mas, ainda assim, ele conquistou com seu time a Copa da Liga Inglesa. Quando voltou a jogar, rapidamente o futebol de Gareth Bale foi evoluindo cada vez mais. Porém, apesar de ser um jogador extremamente veloz, habilidoso e também de marcar muitos gols, naquela época Bale não jogava como um ponta, mas sim como lateral esquerdo. Mas isso, obviamente, não impedia em nada ele de atacar. Tanto que, além dos gols, ele também já estava começando a distribuir muitas assistências para os seus companheiros. Apesar de ter se destacado em praticamente todas as suas primeiras temporadas, Bale sofria muito por conta das lesões. Ele sempre teve muita facilidade para se machucar durante os jogos, e muitas vezes ele acabava perdendo as temporadas e era obrigado a passar por algumas cirurgias. Mas o tempo foi passando e as lesões foram se tornando menos frequentes.
E quando chega a temporada 2010-2011, Bale conseguiu mais estabilidade no time e simplesmente jogou demais naquela temporada. E o destaque foi quando ele marcou 3 gols contra a grande Inter de Milão, dentro do próprio estádio do time italiano, durante uma partida da Liga dos Campeões. No jogo de volta, agora na casa do Tottenham, ele não marcou nenhum gol, mas ainda assim ele se destacou de novo e conseguiu dar 2 assistências para ajudar o seu time. Com o fim da temporada, Bale foi eleito o melhor jogador do futebol inglês. Na temporada seguinte, ele novamente fez uma boa campanha com o Tottenham, mas a sua melhor temporada pelo time inglês aconteceu entre 2012 e 2013, quando ele fez um ano simplesmente espetacular dentro de campo, tendo marcado muitos gols e se destacando bastante individualmente. Nessa temporada, ele também abandonou a camisa de número 3 e passou a jogar com o número 11, ou seja, deixou de ser um lateral e se tornou praticamente um ponta. Nesse ano, Bale foi eleito o melhor jogador da Premier League. Naquela altura, muitos times do futebol europeu já estavam interessados nele. No dia 1º de setembro de 2013, após um longo período de negociações, o Real Madrid finalmente anuncia a contratação de Gareth Bale para jogar durante 6 temporadas no time espanhol. No Tottenham, Bale disputou 206 jogos, marcou 58 gols e conquistou um título. E, no Real Madrid, Bale, apesar de ter sido atrapalhado mais uma vez por causa das lesões, ainda assim conseguiu fazer uma boa primeira temporada. Na final da Copa do Rei, contra o time do Barcelona, ele marcou um dos gols mais bonitos da sua carreira. E esse gol, inclusive, ajudou o seu time a conquistar o título. Ainda naquela temporada, ele também marcou um gol extremamente decisivo na final da Liga dos Campeões contra o time do Atlético de Madrid. Ele encerrou a sua primeira temporada no Real Madrid com 22 gols e 16 assistências. Quando chega o ano de 2016, o país de Gales se classificou para a Eurocopa daquele ano. E apesar de Bale ter jogado demais e de ter sido muito decisivo, a sua seleção acabou sendo eliminada na semifinal para o time de Portugal. Nas temporadas seguintes, apesar de continuar marcando alguns gols e conquistando títulos com seu time, o desempenho de Bale acabou caindo um pouco e ele não conseguiu render o tanto que se esperava dele. E por isso, ele acabou frequentando o banco de reservas muitas vezes. E é claro, também perdeu um pouco do seu espaço dentro do time. Além disso, as lesões continuaram atrapalhando ele muitas e muitas vezes. E somando desde que chegou no Real Madrid, de 2013 até agora, Bale já sofreu um total de 25 lesões. Mas, na temporada 2017-2018, apesar de vários rumores sobre a sua saída do time espanhol, Bale conseguiu recuperar o seu bom futebol gradativamente. E na final da Liga dos Campeões, contra o time do Liverpool, ele se destacou e marcou 2 gols importantes, sendo que desses 2 gols, um foi um gol simplesmente fenomenal de bicicleta. E com o fim do jogo, ele foi eleito o melhor jogador daquela partida. E, na temporada atual, com a saída de Cristiano Ronaldo do time, Bale começou a ter mais chances. E hoje, ele é um dos jogadores mais importantes do seu time, tendo sido decisivo muitas vezes, recuperando seu brilho e vivendo um grande momento atualmente. Desde que chegou no Real Madrid, Bale já disputou 210 jogos, marcou 98 gols e conquistou 12 títulos. Jogando pelo país de Gales, Bale disputou 74 jogos e marcou 31 gols. E atualmente ele é o maior artilheiro da história do seu país. Bale hoje tem 29 anos e provavelmente ainda tem um bom tempo de carreira pela frente. Se ele continuar jogando da mesma forma que tem jogado ao longo desta temporada, eu acredito que ele ainda pode fazer mais história vestindo a camisa do Real Madrid. Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.